Olá, seriadores! Esse é o Pod Maratonar, o podcast que te acompanha nas suas maratonas de séries. Nessa primeira temporada, nós adentramos a cozinha de The Bear, conhecida como o Urso no Brasil, que é a sexta série mais adicionada na geladeira dos usuários do banco de séries. Aqui nós comentamos todos os episódios em preparação para a segunda temporada da série, que chega ao catálogo nacional do Star Plus em 19 de julho. Assim como a série, todos os episódios do nosso programa já estão disponíveis no perfil do BDS Cast nas principais plataformas de áudio. Então, bora lá! Yes. Yes? Yes, chef. Yes, chef. Yes. Okay, chef. Yes, Jeff. Yes, chef. Told her Yes, chef. Yes, chef. Yes, chef. Great. Bora começar então, aqui são os seus hosts, eu sou a Amanda. E eu sou o Tom, e nesse programa a gente vai continuar com a nossa maratona. Então a gente vai comentar sobre o episódio 5, que é chamado de Sheridan, que foi mais um episódio dirigido pela Joanna Callow, que é conhecida por ser uma das produtoras da animação BoJack Horseman, e que também dirigiu o episódio 3 de The Bear. Bom, o episódio 5, ele é mais um episódio que mostra que essa série é puro caos, né? É o caos completo, cada episódio sempre tem uma loucura diferente, e nesse aqui não podia ser diferente. Nós temos o nosso protagonista, o Carme, até a privada explodiu em cima da cara dele no restaurante, e absoluto caos, é um episódio que passa bem rapidinho, né? Então, né, voltando assim bem para o início, a gente tem o Marcos, né, que é o nosso aprendiz de confeiteiro, vamos dizer assim, que está Uhum. tentando testar receitas novas, e isso acaba atrasando o trabalho que ele deveria fazer na cozinha do The Beef, né? Ele é responsável pelo bolo, ele é responsável pelos pães. E aí, quando ele percebe, né, que ele está para trás, ele tenta forçar a batedeira a trabalhar mais rápido, né? Só que isso acaba queimando um fuzil e deixa todo o restaurante sem energia, né? E aí a gente fica, né? Os personagens ficam, meu Deus, e agora? Como que vai fazer para servir a comida? E é esse o princípio do episódio. É um episódio que eu achei que as coisas estavam melhorando um pouco mais, e a gente vê que parece que fica tudo pior nesse episódio 5. Então, tipo, a gente fica indo e voltando com relação ao que tá mudando no restaurante, se tá dando certo ou não. E eu só queria falar também, você falou do Marcos aí, também, o episódio também tem um pedacinho sobre a Sydney, né, que mostra ela ali com as coisas dela em casa. Acho que a gente vê que ela acaba trabalhando muito mais do que a gente imagina. Tem uns indícios ali do emprego que ela tinha antes, né? Que ela tinha um negócio próprio, que fazia ali comida para festas e para eventos, essas coisas. E sobre o que você falou aí dos desastres aí no restaurante, acho que o Carmen acaba mostrando um pouco mais do OCD dele, que, né, do toque que ele tem com as coisas. Acho que nesse episódio também acaba ficando um pouco mais claro isso aí, que ele tem essas loucuras da cabeça em meio a toda essa confusão, esses desastres que estão acontecendo. Sim, foi bom a gente ver um pouquinho mais sobre a Sydney, particularmente, né, a personagem que eu mais gosto na série, né, ela tentou fazer um negócio próprio de tipo um buffet de festa, pelo que deu para entender, na garagem da casa dela, e acabou que era mais do que ela podia fazer sozinha, e ela se endividou bastante, então a gente conhece um pouquinho mais sobre ela, que eu acho que é uma coisa que a primeira temporada pecou um pouco, a gente foca, né, muito no protagonista, a gente vê um pouquinho do Rich, um pouquinho da Sydney, mas falta, né, conhecer mais as pessoas ali da cozinha. Tem vários que a gente só conhece o mínimo ali da cozinha, né? Então foi bom a gente ver melhor a Sydney, mas eu espero, né, uma nota aí para o futuro de que a gente veja mais sobre esses outros personagens. E então, como você falou, sim, o Carme, a gente achou que o negócio estava indo, né? A gente está começando a segunda parte da temporada, mas ele vai perdendo o controle. Uma coisinha que sai, né, errado, você vê que é muita pressão e ele vai meio que perdendo. E aí, por causa, né, de tudo isso que aconteceu, o fuzil queimou, a privada explodiu, tem até uma briga, né, o Rich, uma briga assim bem infantil, bem de escola, sai na mão com o Faz Tudo, né, que agora me fugiu até o nome do personagem, e eles decidem, então, em meio ao caos, né, vendo que não vai ser fácil consertar, levar as comidas, as carnes, para o freezer na casa da Sugar, né, que é a irmã do Carmen. E ele ali é meio que forçado a ter algumas interações, né, principalmente com o cunhado dele, que ele não gosta.
que ele já tinha tido no episódio anterior, que foi o da festa, quando eles colocaram um remédio antidepressivo sem querer na bebida, e o cunhado tomou e as crianças tomaram, né, e todo mundo acabou dormindo. Foi um episódio, assim, bem bem insano. Mas enfim, então nisso aí, uma coisa que eu achei muito interessante foi que ele acabou contando para a irmã, né, que ele foi numa reunião de apoio, né, daquele grupo que é para famílias e amigos de alcoólatras. Então foi um passo dessa parte de desenvolvimento do personagem, né, que eu achei muito interessante de ter, né. Eu gostei também dessa parte, e falando em desenvolvimento, eu só queria relembrar que eu acho que é uma coisa que acaba sendo importante no final, que essa briga bem tosca que o Rich tem ali com o Fack, né, que eles chamam, que ele tá sempre ali, o faz tudo, acabou terminando nele contando que o Rich tá, fazendo tráfico ali ao redor, ele vende cocaína, né, com um cara ali, com o Nico. Então acho que essa coisa meio boba acabou servindo para mostrar para o Carme. E uma coisa também que eu vi pesquisando é que fora essas outras coisas que a gente já falou que aconteceu no restaurante, tem um momento em que o Carme recebe uma mensagem de texto, na verdade um e-mail no telefone. E dando um zoom ali, eu achei num site, fala sobre uma aplicação para enfim, para um empréstimo, uma coisa assim, que também deu errado. Então é tipo assim, é muito rápido, a gente não vê muito bem, mas acaba isso aí também acontece. E, nesse episódio teve uma partezinha também ali pequena, voltando a falar do Marcos, que acho que aquele companheiro de quarto dele lá que mora na mesma casa, vai visitar ele, fala sobre eles estão conversando e tal, em um momento eles falam: "Ah não, você não vai assistir o The Bachelor sem mim, né, não sei o quê". Eu fiquei com a impressão ali, eu não sei, eu acho que ficou meio cara de casal ali os 2. Eu fiquei pensando se o Marcos de repente tem um namorado e tal, ou vive com aquele cara e não quer falar, mas eu não sei, eu achei que essa coisa de assistir o The Bachelor junto e falar: "Ah, não, você não vai assistir sem mim, né". Eu achei meio, não sei, pode ser que eu esteja viajando? Pode, mas eu achei um diálogo bem assim, um tanto quanto específico demais, vai. Bom, eu acho que, como eu falei, a gente não sabe muito desses personagens fora do ambiente ali da cozinha, então pode ser, pode não ser. E o Marcos, por sinal, é um personagem que eu gosto bastante, e eu acho que precisa mostrar dele, porque a gente viu esse lado dele profissional, dele querer desenvolver, melhorar, crescer, que ele é apaixonado por confeitaria, mas a gente só viu isso e mais pra frente, né, tem aí um episódio em que ele tem um momento fora do restaurante com a Sydney. Mas tirando isso, a gente sabe muito pouco dele, né. Então é uma questão a se trazer aí, eu não assisto The Bachelor, então eu não sei, é sempre um Uhum. programa de casal, será? Eu não sei. Não, The Hã, Bachelor é aquele reality, né, de namoro, assim, e tal, que sempre tem um cara que sim, eu escolhe sei. a mulher com a rosa e tal, então não pelo programa em si, mas acho que por assistir junto, tá. É, E talvez. a última coisa que eu ia falar também, que é enfim, é só uma curiosidade, é que quando o Fak tá brigando com o Rich fica insistindo pra ele falar uma palavra, pra ele falar "matai", e ele fica insistindo, insistindo, insistindo. É uma referência para um filme de 1988 chamado Bloodsport, e quer dizer: "Ó, você ganhou, eu tô desistindo, eu tô desistindo da batalha", porque eles falam tanto nessa palavra, eu cheguei a pensar que tinha algum outro significado, que era alguma coisa melhor, mas é só, tipo, alguém se rendendo mesmo. Bom, referência de filme antigo, assim, não é comigo não, mas É, olha, também como não é, eu nem sempre. sabia que esse filme existia, mas é porque eles são, assim, da idade deles faria sentido, né. Mas enfim, o Google tá aí, consegui achar. Bom, então você é sempre o rei das referências dos nossos podcasts, então arrasou, eu não sabia. E bom, eu gostaria só de fazer um parênteses para dizer que, como sempre, Rich, assim, insuportável, né, você vê que até tráfico ele traz para perto do restaurante, então um personagem verdadeiramente insuportável. E é nesse episódio, creio eu, que ele conta, agora eu não tenho certeza que os episódios começam a se misturar na minha mente, mas, ele fala para o Carmen nesse episódio que era o irmão dele, o Mike, que, tipo, meio que instigava isso para durante a época da pandemia eles sobreviverem, né, por conta das contas para pagar, o restaurante fechado, etcétera. É nesse episódio, não é?
É sim, inclusive ele fala: Sim, "Como que você acha que a gente sobreviveu à pandemia?" exatamente. E assim, o que faz sentido, né, de novo, não estou defendendo o Rich não, mas de alguma forma eles tinham que pagar as contas, né, e a gente vê com o tempo ali que tem até um diálogo que o Rich tá falando com a Sydney e ela fala: "Olha, esse você tá achando que esse" é num episódio futuro, tá, eu também começo a acabar misturando as coisas, mas a gente vê que o público ali do The Original Beef é um público mais assim, né, não é um nada chique, assim, o Carme tá tentando colocar uma coisa um pouco mais fina, mais elevada, né, elevar a qualidade do restaurante, mas até então não é. E se eles vivem naquele limite ali, vendendo pouquinho ali, só mantendo mesmo o restaurante aberto, e a gente vê que tá cheio de conta para pagar, enfim, um monte de problema, faz sentido ter precisa de algum dinheiro no caixa ali. Mas o Rich acaba usando de uma forma ali meio duvidosa, né, mas acho que, assim, querendo ou não, ele salvou o restaurante, né. A gente odiando ou não, o restaurante ficou aberto também por conta dele, então acho que é um fato difícil aí de engolir dessa história toda, eu acho. É, eu prefiro pensar que não foi por causa dele que o restaurante sobreviveu, só de birra, né. Mas Uhum. eu acho realmente um personagem que não me desce. Eu imagino quando eles pensaram na criação desse personagem, assim: "Vamos juntar o pior possível e colocar num cara bem insuportável". Pra mim o personagem não tem carisma nenhum e é extremamente chato e ele causa grande parte dos problemas e quando as pessoas tentam solucionar, ele também causa mais problemas, ele se mete no meio do negócio. Mas, assim, teve alguns poucos momentos que eu acho que ele ajudou ou que, bom, mais pra frente, ele tem uma pequena mudança, mas no contexto geral, continuo achando um personagem, assim, bem desnecessário. Enfim. Bom, já que você citou a Sydney um pouquinho mais cedo, a Sydney mais uma vez, né, resolve a situação ali, porque, né, eles não estavam conseguindo religar a energia e eles não podiam, né, eles não têm esse fôlego financeiro para perder, tipo, um almoço ou um jantar, eles têm que servir, então mais uma vez ela salvou o dia, né, como ela já fez várias vezes ao longo da temporada, ela lembrou que do outro lado da rua tinha uma construção acontecendo, e foram lá e utilizaram o espaço para construir, né, fazer uma fogueira e fazer um churrasco com as carnes e servir os clientes, né, e aí poder lucrar. O que de fato salvou o restaurante, mas, ah, a Sydney, que é meio que a arqui-inimiga aí do Rich, quando ele chegou, ele acabou ficando bem surpreso, né. Ele salvou o dia. Achei que o Carmen não deu, acho que o devido agradecimento para ela, considerando tudo que estava acontecendo naquele dia. Acho que foi um obrigado, uma coisa ali muito rápida, mas eu acho que é o jeito dele também, é o jeito que ele se comunica com ela, e no meio de tanto problema que ele tem, acho que acaba passando batido, assim, algumas coisas para ele. Mas o que começou muito ruim, terminou um pouco melhor, mas mesmo assim os problemas ainda continuam, tipo, acumulando e acumulando e acumulando. Mas acho que Sim. é como a série se mantém, né, um caos atrás do outro. É, teve uma coisa que eu acho que foi uma cena, assim, pra Sydney, porque mais cedo, né, eles ao longo de toda a temporada, eles têm, né, conversado, eles têm essa dinâmica muito interessante de como pode melhorar o restaurante, porque eles realmente querem transformar aquilo, essa base que tem um potencial de ser algo melhor. Então ele tinha falado com ela que precisava de um menu de jantar mesmo, né, que só sanduíche não estava dando certo. Então, nesse episódio, no fim, ele fala, né, que ele percebe que para lucrar mais realmente precisa investir num menu de jantar e ele fala isso. É, tenho certeza que ela vai fazer um ótimo trabalho, que ela já tem até muitas ideias na cabeça, né. E Uhum. antes da gente ir, eu só gostaria de convidar todo mundo para conhecer e nos seguir nas nossas redes sociais, que o nosso site é o bancodeseries.com.br. Você também pode nos encontrar no Instagram, no @banco de séries oficial, No Twitter nós estamos no @BDS News Oficial e o @Banco de Séries. e também estamos no Telegram, é só você buscar por BDS News Oficial R. E você também pode e deve adicionar o Pod Maratonar na sua grade, lá no banco de séries também. É o Pod sem o E, POD, maratonar tudo junto.
Sim, adicione a gente na grade. Bom, esse episódio tá chegando ao fim, mas a gente espera que você continue maratonando com a gente o restante da temporada. A gente tá na metade, faltam apenas aí 3 episódios para acabar a temporada. E lembrando que o nosso próximo programa já tá disponível, então não sai daí. Até! Até!